Eu lembro que a gente já estudou Evolução em Dois Mundos, eu lembro. Não foi? Ah, é, parece que ele desligou. A gente já estudou Evolução em Dois Mundos. Não que seja mais fácil ou mais difícil, né? Cada livro tem a sua dificuldade, né? Esse é mais comum. Esse aqui, acho que ele pega umas questões mais assim, né? Um pouco assim, e um pouco assim, toca mais no que a gente faz no dia a dia, né? Umas coisas meio estranhas que a gente faz de vez em quando. Aí, tá chegando. Tá chegando. Tá quase acabando, né? Tá no A gente fim, já tá né? na segunda parte, capítulo 10, não é isso? Certo? Certo. Então vamos lá. Demorou, mas Faz tempo que você não veio. Faz tempo que eu não venho, é verdade, gente. Vamos. Vai botar no caderninho lá, né? O caderninho de reclamações, né? Não é reclamação, é incentivo. Você voltar mais. Incentivo. Ué, o que aconteceu? O cabo tá desligado? Será? Aí, ó. Tá bom, né? Ah, tá desligado o cabo. Mas a gente chega lá. Tá bom? Alguma coisa desligada aqui. Eu acho que o nosso cabo do projetor peraí, vamos arrumar. Será que é isso que está aqui? Ah, vai. Oi, cuidado, vai ter sua cabeça. Ui, cuidado. Foi. Eu tinha ligado. Eu não sei o que Ele aconteceu. Agora aqui entrou. A internet voltou. A internet voltou. A internet voltou? Voltou. Foi agora? Foi? Foi. Ops. Não, ainda não. A imagem não. Estamos chegando, gente. Então, mas ele só quer mostrar uma telinha que ele quer mostrar. Deixa eu dar mais. Computador, por favor. E por que não? Tá sem sinal. Ele não está muito feliz, né? Agora foi. Tudo bem que aqui não está no modo apresentação, né? Mas vamos voltar para ver se ele... Será que ele chora? Já está, provavelmente? Beleza, então. Então tá, pessoal. Caminhando no estudo dessa obra, que nos dá muitas dicas importantes sobre um aspecto fundamental da nossa existência humana, né? E que é importante também para o nosso desenvolvimento, porque nos ensina muitas coisas em relação ao respeito, né? Os limites, bastante coisa interessante. E a gente pode ver alguns probleminhas, parênteses, que todos nós enfrentamos e que André foi estudar. Porque se interessou por essa parte e porque era importante que nós soubéssemos um pouco mais sobre as questões de sexo, atividade sexual, interação sexual, etc, etc. Tem um livro que Divaldo publicou um pouco mais recentemente, Sexo e Consciência, se eu não estiver errado, que é uma obra muito bacana também de ser lida. Tem uma conversa dele com o Chico. Alguém já leu? Tá, então não vou dar spoiler, senão fica sem graça. Mas tem uma conversa de Divaldo com o Chico muito interessante acerca desse tema e que ele colocou lá no livro. Vale a pena. Se eu não estiver errado, é Sexo e Consciência. Sexo e Consciência, se eu não estiver errado. Sexo e Consciência. Tá nele? É um livro que Divaldo publicou mais recentemente. É do Divaldo. Isso. Ajeitou aí, gente? Tem alguma coisa que a gente possa fazer aqui? Não? Tá tudo certo? Tá bom. Então vamos. Então tá, segunda parte, capítulo 10. Tem toda aquela parte que o André está conversando com o instrutor para continuar atendendo ou participando da intervenção positiva, na história mais dramática que já existia nos outros capítulos, mas eu queria chamar a atenção num aspecto que é o cerne desse capítulo
e que é um assunto que é, às vezes, desconfortável para a gente. Então, vou começar colocando uma frase. Lembra que eu vou sempre colocar uma frase literal aqui para a gente conversar em cima dessa frase, tá? Para não ficar reinventando a roda, porque a André já teve bastante trabalho, né? De passar as informações da maneira mais fácil possível para Chico poder trazer para a gente, através da psicografia. Então, vamos ler essa sentença, ó. Casa da Providência era o lugar onde André ia ser levado pelo instrutor, que é um curioso fórum das almas irmãs, do Almas Irmãs, melhor dizendo, que era a casa maior, por assim dizer, onde ele estava. Onde 2 juízes funcionam. Então é um lugar que se chama Casa da Providência, atentem para esse nome, Casa da Providência, onde 2 juízes trabalham, atendendo aos pedidos ou petitórios formulados pelos integrantes da comunidade, com respeito aos irmãos reencarnados na esfera física. Então é um lugar onde as pessoas daquela colônia vão fazer pedidos relacionados aos encarnados que já estão aqui na nossa esfera física e que estão ligados àquela casa maior, que é o Almas Irmãs. Certo? Ó, Casa da Providência. Ok? Aí o que a gente encontra nessa sentença? Né? Primeiro, benevolência. Porque existe a possibilidade de se fazer pedidos de socorro, muitas vezes, por alguém que esteja em condições mais complicadas aqui na esfera material. Nem sempre a gente leva isso a sério, né? Mas benevolência é uma coisa fundamental na nossa vida. Como será que está a nossa benevolência aí num grau de 0 a 5? Né? Vamos matutar aqui. Quanto de benevolente nós estamos sendo? Conosco mesmo, em primeiro lugar, ou conosco mesmo, não em primeiro lugar necessariamente, mas com o outro também. Mais ou menos com trânsito, né? por exemplo. Trânsito é um bom exemplo, né? Isso, ser benevolente, né? Você entender, uma coisa complicada às vezes, mas você entender que nós todos estamos em processo evolutivo, em fases diferentes. Né? Não é nem melhor, nem pior, nem bom, nem ruim. Fases diferentes. Então, às vezes a gente discorda de posturas de algumas pessoas, achando equivocado, errado, e julga, né? Às vezes até agressivamente, mas esquece de pensar que aquela criatura está em processo evolutivo tanto quanto nós mesmos. Então, benevolência nessa sentença, mostrando que a casa maior, obviamente, como a gente já podia pensar, é uma casa de benevolência, né? Amor ao próximo, porque você pode ofertar uma parte, né, de você, dos seus pensamentos, das suas atitudes, em prol do próximo que está em dificuldade. Então, quanto do nosso dia a dia está envolvido no amor ao próximo? A gente pode pensar, matuta você com você mesmo, quanto do seu dia a dia está devotado ao amor ao próximo. Sem nenhuma pergunta, só o ato de amor ao próximo. E também tem a justiça. São 2 juízes ali, né? 2 juízes atendendo os pedidos. Me diga uma característica que você acha que esses juízes precisam ter. Alguém fala uma? Prudência. Prudência. O que mais? Um juiz que está lá na Casa da Providência, julgando pedidos de pessoas que estão pedindo pelos que já estão encarnados. Sabedoria. Sabedoria. O que mais? Discernimento. Discernimento. O que mais? Ser assim, igual a Maida. Conhecimento, né? Conhecimento, igual a mim, tá na roça. Vai dar. Conhecimento. O que mais, gente? Falta coisas aí importantes. Amor. Amor. Sem amor não vai dar, né? Sabe o que o orientador falou para André? Que os juízes desse lugar têm envergadura moral para estar lá. Envergadura moral é um conceito interessante, né? Porque ele abarca tudo isso que a gente comentou. Né? Quando você diz envergadura moral, você já entende que
tem uma série de virtudes ali desenvolvidas ao longo do tempo, com o próprio suor, porque nada, né, não foi dado para ninguém, virtude moral, envergadura moral, que lhe permite, né, lhe possibilita tomar decisões que são justas, amorosas, Úteis também, né? úteis, benevolentes, carinhosos, que auxiliam e que não punem. Porque às vezes a gente vê a palavra juiz e a gente acha que é uma punição, não é? Ah, ele vai julgar e vai dar uma punição. Não é assim que a gente pensa, às vezes? Né? E não é isso necessariamente que está envolvido aqui. É um processo educativo. Um processo educativo passa por eventuais punições. Punições no sentido de que você vai passar por algumas situações menos convenientes ou mais desagradáveis para que você aprenda? Sim. Só que se você ficar só naquela situação de sofrimento, você aprendeu? Não. Então, a punição não é o cerne, né? Isso a gente precisa ter em mente. A punição não é o objetivo principal do processo educativo, ao contrário. O processo educativo tem o objetivo principal de proporcionar uma mudança naquele ser. E não de ficar punindo, uma vez que isso não vai adiantar. Né? Então, considerando que os juízes têm envergadura moral, vamos olhar essa sentença. Olha o que eles julgavam lá, dá uma olhadinha. Renascimentos, berços torturados, acidentes na infância, delitos da juventude, dramas passionais, lares periclitantes. Fazia muito tempo que eu não via a palavra periclitante. Sério, gente. Sério. Eu falei pro meu filho que tem 18 anos, ele ficou me olhando com uma cara tipo... Que é isso? Que é Esse isso? é um adjetivo complicado, não é? Periclitante. Muito tempo que eu não ouvia. E o pior é que eu não consegui dar uma outra palavra sinônimo para ele. Tive que explicar o que era periclitante. Né? Mas lares periclitantes, daqueles que a gente não tem. Né? Aqueles bem assim que a gente não tem. Ninguém tem um lar periclitante. Né? Não. Lá tudo lindo, florzinha. Né? Divórcios, deserções afetivas, certas modalidades de suicídio, tanto quanto moléstias e obsessões, faltou um E ali, resultantes de abusos sexuais. E uma infinidade de temas conexos são aí examinados. Levanta a mão quem queria ser um desses juízes. Não vai, né? Uma Não? paixão, né? Uma paixão. Não? Alguém se sente em condições de julgar temas como esse? Ou esses que estão aqui? Cheio de advogado aqui. Tá cheio, né? Tá na roça isso aí, não tá, gente? Só queria nesse momento lembrar que aprendi com Maida que o Gandhi era advogado. Menino, você vê que coisa, né? Porque o pessoal fala muito de advogado, acho que é injusto isso, né? Mas fala de professor também, que é o meu caso, também acho injusto, mas enfim, né? Ok, vamos seguindo, faz parte do processo evolutivo. Mas olha, juízes que recebem casos com estas questões a serem diagnosticadas e resolvidas do ponto de vista educacional. Consegue alcançar a dificuldade disso, gente? Ó, eu vou mandar uma carta para o Poder Judiciário nosso, que está muito complicado, dizer tudo esses nomes. E aí, é isso mesmo. Fala, ó, vocês estão de moleza, o negócio é isso aqui, ó, pegando fogo aqui. Tudo relacionado a quem já tinha passado pelo Almas Irmãs. Veja que há vários aspectos aqui relacionados à atividade sexual. Certo? E se fosse a gente, hein? Já dava uma sentença logo, né? A gente só lia a frase e já dizia, é isso mesmo, vai ficar aí fritando. Não era isso? Na nossa dificuldade, né, de empatia com o outro, de perceber o processo evolutivo e o estágio em que ele se encontra. Né? Mas não, são juízes de envergadura moral, a gente está estagiando ainda. Então, como que isso é composto? 2 juízes, mais o Félix, que era o orientador, mais 10 conselheiros. 10 conselheiros, tá bom assim? Homens e mulheres de envergadura moral. 10 conselheiros, mais os 2 juízes. Sabe o que eles ficavam fazendo? Assembleias semanais.
Reunia todo mundo e discutia o caso, lia o caso, olhava por diversos aspectos, não só por um lado. E davam os seus vereditos, os seus pontos de vista, os seus estudos baseados, imagina, no Evangelho do Mestre, nos exemplos do Mestre, em tudo que a gente passa no processo de evolução, que eles conheciam. Então não são 2 pesos e 2 medidas, né? Mas é avaliar o caso por todas as nuances possíveis. E qual seria a melhor conduta a ser oferecida para aquele encarnado, para que ele passasse com sucesso pelo processo de aprendizado. Assembleias semanais. E sabe o que a gente faz hoje em dia, às vezes? A gente ouve um caso lá na televisão, por exemplo, ouve uma sentença e já pau em cima do veredito. Não é assim? E a gente faz isso com um colega de trabalho, faz isso com quem está no nosso lar, faz isso com quem está com a gente no transporte público, faz isso com quem está na rua, no trânsito. Olha só um trabalho feito com amor, né? Em que você tem uma discussão ampla com a opinião de 13 pessoas que têm envergadura moral para encontrar a melhor solução para o aprendizado desse encarnado. Gostou? Gostou ou não? Da próxima vez que a gente for dar veredito dos troços, vê quantas pessoas estão com você. Vê se você já estudou o caso por todos os lados. Vê se você enxergou o alcance do caso. E vê qual sugestão você pode dar amorosamente para que propicie aprendizado. Sejamos instrumentos do Cristo na vida do outro. Isso é ser instrumento do Mestre, né? Procurar uma solução que seja a melhor possível para o aprendizado daquela criatura. Não julgar, né? Isso mostra o estudo. Como que era aquilo mesmo? Espíritas, amai-vos e instruí-vos. Então, tem que amar? Tem, mas tem que estudar? Tem também. Ah, mas não quero estudar. Não, tem que estudar. Ah, mas não quero ler. Não tem problema que você não quer ler. Você compra um audiobook e vai ouvindo o audiobook. Se você perdeu, você volta. Né? Tem audiobook que você baixa gratuito. O Livro dos Espíritos, por exemplo, Carlos Vereza, acho que é a voz, e a pergunta é feita pela filha, gratuito. Quem pega trânsito? Só eu? Eu venho escutar podcast. Podcast, tudo. Bota o livro lá, cara. Eu vou te falar uma coisa, o trajeto que levava 1h40 vai levar 20 minutos. Com certeza. Porque você está entretido no estudo, você está prestando atenção, está focado com a espiritualidade superior, então toda aquela bagunça do trânsito não vai te perturbar, ou vai te perturbar menos. Quem pega transporte público? Mesma coisa. Bota lá no ouvido, no foninho, bota no celular, o arquivo é bem pequenininho, do Livro dos Espíritos, por exemplo, é um arquivo bem pequenino, coloca lá e vai ouvindo. Né? Deixa a Alan falar no seu ouvido, na voz de Vereza. Né? Ou qualquer audiolivro que você prefira, né? Eu falei Livro dos Espíritos, mas pode ser qualquer um. Tem que estudar? Tem. Adianta só estudar? Não. Tem que respeitar também, tem que pôr em prática também, tem que tentar fazer um pouquinho daquilo também. Senão nós vamos chegar lá do outro lado, como o povo fala, né? Sei lá onde é que é o outro lado, mas enfim. Nós vamos desencarnar, e aí vai falar, e aí, meu queridão, aprendeu tudo? Aprendi. E fez o quê? Aí vai falar, tá bom então vai lá programar sua próxima encarnação, que é pra agora você fazer um bocado de coisa, né? E vai estudar o resto que faltou. Então, vamos embora fazer. Eu preciso sair daqui, bater uma vara de condão na cabeça de todo mundo, a gente sai daqui já espírito crístico. Vai acontecer isso? Não. E precisa acontecer isso nessa encarnação? Não. Mas a gente pode dar uns passinhos pra frente? Pode, né? Vamos dar uns passinhos, aqueles que a gente consegue, né? Sem estresse. Vamos naqueles que a gente consegue primeiro e depois a gente vai nos mais difíceis e assim a gente vai caminhando, né? Mas ficar sentadinho, bumbum lá e esperar que caia do céu,
Não vai acontecer. Então, ó, estudar. Imagina como deve ser sensacional assistir uma assembleia dessa aqui. Né? Em que as pessoas estão conversando sobre um caso sem julgamento e com o intuito primordial de auxiliar o aprendizado. Imagina que coisa sensacional. Né? Que deve ser isso. E eu não quero dizer com isso que eles passam a mão na cabeça, não. Não é isso. Mas é você analisar o caso com o intuito de melhorar. E não com o intuito apenas de punir. Porque isso é estéril. Né? Quem já educou uma criança, levanta a mãozinha. Adianta só punir? Não. Não. Você tem que conversar, explicar por que não está legal daquele jeito. Ah, mas na minha época era só um olhar e pronto. É verdade. Mas funciona assim? Não. Sofre mais do que precisa, não é mesmo? Então vamos ser mais proativos, né? Educadores. Como é que era aquela frase também? Vós sois Deus. E o que mais? Podeis fazer Muito mais. Podeis fazer o que façam e muito mais. E quem é que disse isso? Jesus. Portanto, tu pode fazer mais do que ele. Tu diz, ah, tu é louco, né, meu querido? Me dá pra você tirar essa ideia, linda. Isso não vai dar certo. Vai dar certo, sim. Processo evolutivo. Criado simples e ignorante como qualquer um de nós. E que também teve sua trajetória evolutiva. Com certeza. E nós também temos a nossa. No esforço de caminhar para a perfeição que nos cabe. Sem pressa. Ninguém está postando corrida. Mas a gente precisa fazer a nossa parte. Né? E aí, ó. Ele vai conhecer o juiz Amantino, que é um juiz que está lá na Casa da Providência. E aí, olha assim, ó, a pergunta que ele já manda para o juiz é essa. André é uma coisa, né, gente? Vocês lembram? Eu já falei da cara de André aqui? Não? A cara de André é assim, quer ver? Deixa eu ver. Ah, vou botar essa frase aqui, que eu vou fazer cara de André para vocês. Ó. André chegou para ele e perguntou assim: juiz, qual que é a porcentagem de indivíduos que chegam aqui com a existência terrestre irrepreensível? Irrepreensível. Quantos por cento vocês acham? Zero. Ô, louco, gente. Tem gente que tá bacana aqui, pô. Não sou eu no caso, mas... Ó. Em apontamentos fiscalizados de quase 80 anos consecutivos, a média de irrepreensibilidade não excedia de 5 em 1000. 5 em 1000. Quantos nós somos aqui? Tem mais que 1000 aqui nessa sala? Não, então a gente já não está nos 5. Já não tem 5 entre nós aqui. Ou então os 5 estão aqui e nós estamos privilegiados de ter a presença dos 5. 80 anos consecutivos de análise. 5 criaturas chegam lá com a existência terrestre irrepreensível. Pois é. E aí? Né? E aí? E aí que a gente está nos outros 995, obviamente. E que está na nossa vez de caminhar. O juiz não falou isso para André com caráter de julgamento ou de mal. Você vê que coisa lastimosa, só 5 em 1000. Não. Ele respondeu a pergunta com a simplicidade, né? E com a realidade, sem ser grosseiro. Porque às vezes a gente não consegue, a gente quer mostrar a realidade de forma grosseira, porque a gente quer punir o outro, né? Agredir o outro. E isso não é legal. Ele poderia até ter agredido o André, né? Poderia até ter dito para ele, inclusive você está nos 995. Mas nós faríamos isso. Nós faríamos isso. Né? André, pois é, 80 anos consecutivos, incluindo você, 994. Em 1000. Né? Difícil. Aí, ó. É muito claro isso aqui na fala do juiz. Há uma equidade de julgamento, um rigor no registro dos equívocos. Então não é que a gente vai ficar assim, eu só fiz essa coisinha aqui tão pequenininha, esquece ela, por favor, enfia embaixo do tapete. Jeitinho. Não, sem jeitinho. Registro dos equívocos, rigorosamente registrados. Por quê? Para ficar tirando sarro da sua cara depois? Não. Para te mostrar que esse não é um caminho bacana para seguir. Então vamos tentar outro.
e tolerância e compreensão. E o juiz deixou isso claríssimo. Não importa que cheguem aqui 995 com questões para a gente ajudar a resolver. Nós registraremos todos os equívocos, nós seremos tolerantes e compreenderemos as situações e nós vamos te ajudar a aprender e melhorar. Mas nós não podemos fazer por você. Né? Então, ele começa a falar do divórcio. Que é o que o André perguntou para ele. Estava muito interessado em saber do divórcio. Aí, cara de André é assim, ó. Quando você está lá com... Vou falar de glândula pineal, só porque, obviamente, eu tenho que falar de glândula pineal, senão não tem graça. Então, quando o André foi explicado sobre o papel da glândula pineal, Alves falou para ele, né? A glândula da vida espiritual do homem. Prescinde todos os mecanismos mediúnicos de atividade, controla a sua atividade neural, explicou um monte de coisa para ele. Daí ele fez assim, entendeu, André? Entendeu nada. Cara de André. Às vezes a gente faz cara de André, né? Quando a gente lê o livro dos Espíritos, a gente faz cara de André para algumas coisas. Quando lê a Gênesis também, a gente faz assim, Tô pensando. de tudo. Né? Cara de André. Cara de André é normal, porque o instrutor, inclusive, tem umas frases no livro, se vocês prestarem atenção, em vários livros, dizendo: o instrutor calou-se diante da minha dificuldade de entendimento. Várias vezes ele coloca isso. Né? Porque isso também é o saber ensinar. É o calar quando avançou demais para o entendimento daquela criatura. Isso também é benevolência no ensino. Né? E aí, entrando no tema divórcio. André perguntou para ele, mas então tá, então e o divórcio? Já que tem esse programada toda aí para cima, e o divórcio? E aí ele começa a falar o seguinte: o divórcio é dificultado pela interferência da esfera superior, mas... Faltou um E de novo ali, né? Acho que meu computador estava comendo isso. Mas esferas superiores, por todos os meios lícitos, contudo, em muitos casos, é permitido ou prestigiado. Agora eu entendi, gente. Eu vou ler de novo porque aquele mas é nas. Vamos de novo. O divórcio é dificultado nas esferas superiores por todos os meios lícitos, ou seja, ninguém te força a fazer nada que tu não queira. Né? Meios lícitos são respeito ao livre-arbítrio, por exemplo. Contudo, em muitos casos, o divórcio é permitido ou prestigiado sob pena de transformar-se a justiça em prepotência contra vítimas de crueldades sociais que a legislação na terra, por enquanto, não consegue remediar nem prever. Então, há situações em que a separação conjugal denominada de divórcio pelas nossas leis são eventualmente apoiadas pela superioridade? Sim, quando isso envolve questões de crueldade social. E a gente pode pensar em inúmeras. Violência, por exemplo. Né? Ou algo que ameace a encarnação do outro. Ou a encarnação de filhos. E assim por diante. A gente podia ficar aqui listando inúmeras condições de violência sexual, de crueldade social. Inúmeras. Vocês, caramba, eu não sabia disso. Espiritualidade superior estimula o divórcio. Então, o que a gente precisa, quando vai pensar sobre questões como essa, é tirar o nosso viés de julgamento. Vamos tirar da nossa cabeça o nosso viés de julgamento. E vamos levar em consideração o que é viável e necessário e proveitoso para o momento de aprendizado daquelas criaturas envolvidas na história. Tira o viés do julgamento da mente e pensa no que é proveitoso para aquele momento de aprendizado, que nós certamente temos mais dificuldade de entender, porque não estamos olhando todo normalmente, estamos olhando só uma parte, só um lado da história, só outro lado da história, enfim. E continuando a falar sobre esse assunto, montei aqui um esqueminha para a gente facilitar o nosso entendimento. Então, a espiritualidade superior, mais a generosidade e a benevolência, características de espíritos com envergadura moral, tentam promover a manutenção da união, através dos meios lícitos, como estava dito no texto anterior, ou seja, respeitando as características daquela situação, ou seja, das duas criaturas envolvidas, e
às necessidades de aprendizado naquele momento. Mas eles têm necessidade de ficar juntos, se tolerar, etc e tal, por exemplo. Tudo bem, tá certo. Só que não está dando certo. E tem uma ameaça real para a continuidade da encarnação de 1, 2 ou família inteira, ou seja, lá fora. Será mesmo que a espiritualidade não iria interferir positivamente nisso? Certamente iria. Lembra, é sempre em benefício da melhora, da evolução, do aprendizado, dentro do que é possível ser realizado. Mas eles combinaram isso, fez parte do plano reencarnatório. Tá certo, tem toda a razão. Mas quantas vezes a gente combina os troços e descombina depois? Já agora não quero mais. Vamos jogar bola? Vamos, agora não quero mais. Aí vai lá e fura a bola. Puf. Não acontece isso? Não acontece. Então, às vezes, a gente combina sim, tem toda a razão. A gente sabe, a programação reencarnatória existe, é feita de comum acordo muitas vezes, outras vezes não. Mas de comum acordo muitas vezes. Mas às vezes não dá conta. A gente não dá conta, a gente acha que está mais forte do que a gente pode suportar. E resolve que é hora de... Pode ou quer suportar. Ou Aí entra o quer suportar, livre-arbítrio, né? com certeza, tem toda a razão. Às vezes a gente até poderia, mas não está com tanta vontade assim quanto a gente achou que ia estar. Porque imagina, uma coisa é a gente programar lá, né, no desencarne, outra coisa é você chegar aqui na chapa quente e fazer o troço funcionar. É ou não é? Quem quer ir lá salvar o mundo? Deixa eu, agora é minha vez, eu juro que eu vou fazer tudo certo. Então vai, puf. Não quero mais. Não é assim? Quando a chapa esquenta, é que a gente sente mesmo, né, onde é que dói. E aí, às vezes, a gente tem que quebrar os nossos limites para conseguir atravessar aquela situação. E se a gente consegue, é sensacional. É sensacional, porque você realmente quebrou aquele limite que você tinha e deu um passo adiante no seu processo evolutivo. 1000 corações para você. Estrelinhas. Quando o boletim está cheio de estrelinhas. Mas se às vezes a gente não consegue, ok. O que a gente pode fazer? O que a gente pode fazer, gente? Começa de novo. Não é assim? Tenta de novo. Sempre falo isso pra vocês. Quem já ensinou uma criança a andar? Quem? Quantas vezes a criatura caiu? Tem que ensinar a cair também. Pois é. Quantas vezes vocês caíram para aprender a andar? Vocês têm ideia? Pois é. Vocês desistiram? Todo mundo tá andando aqui? Sim ou não? Vocês desistiram? Porque caíram? Ó, vocês caíram muito, tá? Bateu cabeça, quebrou o dente, tudo. Quando quem não estava andando ainda antes do dente nascer. E aí? A gente não desistiu, a gente está aqui andando. Então é isso, quebrar os limites. Vamos escolher um limite na nossa encarnação para dar uma quebradinha. O meu é paciência. Mentira, o meu é preguiça, gente. Paciência tá ok, mas preguiça tá sinistro. Preguiça tem que botar o rádio relógio lá no fundo do salão, que é para na hora que ele tocar, tem que levantar. Entendeu? Porque se eu só fizer assim, pum, aí deu ruim. Então a gente vai botando umas armadilhas. Preguiça. Então, ó, essa manutenção da união, ela é promovida devido ao plano de serviço e ao amparo moral ao núcleo familiar. Se existe essa harmonia ainda, essa possibilidade de manter o amparo moral ao núcleo familiar e um plano de serviço prévio de sustentação àquele conjunto familiar, tenta-se, por interferências benéficas e respeitosas, que se mantenha a união. Né? Bom, eles têm o poder de grudar as duas pessoas e fazer elas ficarem juntas? Vocês acham? Não. Não. Os que suportam as dificuldades e aceitam seguir na tarefa, ou seja, vão quebrar o seu limite nessa encarnação, né? Vão atravessar o limite, são acolhidos sobre galhardões, também fazia muito tempo que eu não vi essa palavra, galhardões de heróis verdadeiros, por haverem abraçado sem revolta os que lhes espancavam a alma, sem repelir-lhes a afeição e a presença. Aí a gente lê um troço desse, e eu, Fernando, fico olhando para isso e falo assim, tu é doido que eu vou ficar do lado de uma pessoa que me violenta. Nunca, jamais, em tempo algum. Mas é porque é Fernanda, né, gente?
Fernanda está lesada ainda nessa parte. Mas há pessoas que a gente vê fazer isso aqui, não é? Sim ou não? Vocês conhecem? Histórias e histórias, não tem? De pessoas que suportam todo tipo de adversidade na união conjugal. Todo tipo de adversidade. Coisas que você não suportaria, mas nem de jeito nenhum. E a pessoa suporta e mantém-se firme na tarefa. De manter o lar organizado, sustentando a presença dos filhos eventualmente, organizando aquilo moralmente, etc, etc, etc. Fernando ia conseguir? Não. Com toda a sinceridade do mundo, eu respondo para vocês sem pestanejar, não. Porque eu não tenho desprendimento suficiente. Mas tem pessoa que dá conta. Fernando não dá conta. Pelo menos não por enquanto. Né? Então é um caminho ainda. E não vai dar para quebrar isso nessa encarnação. Vou deixar para a próxima, né? Ou para as próximas. Mas enfim, aqueles que dão conta da tarefa porque entendem que receberam essa tarefa e que ela tem um futuro maior do que aquela situação imediata, são pessoas que obviamente são recebidas depois com todas as estrelinhas no boletim. Né? Mas, Fernanda, sabe o que é interessante? Se você for observar, em todas as famílias, não é privilégio de ninguém, em todas as famílias tem essas figuras mais avançadas, sim, ali escondidas, graças, que são os caras que são sempre os esteios de todas as famílias graças, que estão aqui. É exatamente isso que fala no livro. Em qualquer núcleo familiar que essa pessoa esteja, ela alavanca, ela sustenta. E quando não está mais, às vezes você vê vamos dizer, o parentesco corporal desmoronar. Isso, desmorona. E aí engraçado não, é estranho, que a gente às vezes olha para essas pessoas e fala, você jamais devia aguentar isso. Você é um bobo, uma boba de ficar aguentando essas coisas. A gente julga, né, negativamente. E a pessoa está lá, ó, sangue escorrendo para dar conta da tarefa. E a gente não ajuda em nada, a gente só joga mais lenha na fogueira. Que a gente não é capaz de fazer. É, que a gente não é capaz de fazer. Eu, Fernando, pelo menos não sou. Mas já sei de antemão. Aí assim, os que optam por não seguir na tarefa, tipo eu, são igualmente amparados. No desejo de separação conjugal que revela, adiando-se-lhes os débitos para resgates futuros. Ok. E concedendo-se-lhes as modificações que requeiram. Ok. Atribuindo-se tanta... Gente, meu computador estava bem louco, então era eu. Atribuindo-se tanta liberdade, tanto respeito ao homem quanto à mulher, no que tange a renovação de companhia e caminho. Palavras bonitas para dizer, casar-se novamente. E escolher caminho diferente. Isso significa que somos, porque eu vou me encaixar, somos amparados. Obrigado, Deus, pela sua benevolência eterna. No desejo de separação conjugal. Adiando-se-lhes os débitos para resgates futuros. Ok, é justo. Não posso reclamar. Agora, sabe aquela frase assim, ó? É melhor se aguentar, porque depois eu tenho que casar de novo. Já ouviu isso? Já ouviu? Já? Pois é. Um conceito totalmente equivocado da doutrina, né? Na doutrina, pode procurar em qualquer livro que você queira estudar, eu até aconselho, por exemplo, Revista Espírita, que é sensacional a coleção. Não há determinismo. Não há determinismo na doutrina espírita. Se eu chego aqui e corto o braço do Maico, não vou fazer isso não, tá? Mas eu chego aqui e corto o braço do Maico. Na próxima encarnação, ele vem e corta meu braço. Aí na próxima encarnação, eu venho e corto o braço dele. Aí na próxima encarnação, a gente vem e corta meu braço. Vai acabar quando isso? O Flávio não está aí, mas se ele estivesse aqui, ele vai falar da forma da justiça. Muitas vezes é a gente que pede, que está doendo na nossa consciência. Tudo bem, de acordo. Mas se essa é uma tarefa que a gente não consegue cumprir, para que ficar reverberando? A benevolência é tão sensacional, gente. A bondade divina é tão sensacional. A inteligência divina, que é a inteligência suprema, é tão sensacional que te oferta 1001 oportunidades de reajuste. 1001! Das mais diferentes formas. Das mais diferentes formas. Então larga essa ideia de determinismo. Isso não existe na doutrina. Não significa que a gente não vai enfrentar um reajustamento. Nós vamos. Mas não significa que tem que ser idêntico, igualzinho. Porque muitas vezes isso não faz sentido. Então, às vezes, quem estava com você numa união conjugal vem como filho, vem como pai, vem como primo, vem como professor, vem como padrinho, vem como vizinho, vem como sei lá.
E você tem 1000 oportunidades de resgatar aquilo, de se reajustar com aquela criatura. Não precisa ser dividindo uma vida conjugal de novo. Não necessariamente. Mas pode ser? Pode. Né? Pode. Claro que pode. Mas enfim, eu também vou ser amparada. Tadã! Né? Apesar daqui. Aí vamos lá, vamos junto. Os executores das leis universais, agindo em nome de Deus, não aprovam a escravidão de ninguém. E em qualquer sítio cósmico, ou seja, qualquer lugar, se propõem levantar, que louco esse conteúdo, então afirmando, se propõem levantar consciências livres e responsáveis, que se elevem para a suprema sabedoria e para o amor supremo. Olha que coisa sensacional isso, gente. Os executores das leis universais não aprovam a escravidão de ninguém. O objetivo é alavancar essas consciências para a suprema sabedoria e para o amor supremo, do jeito que ela puder trabalhar para ser alavancada. O caminho não é igual para todos nós. Nós nos diferenciamos nos estágios evolutivos e naquilo que somos capazes de lidar. Então as ferramentas nos são apresentadas conforme a nossa capacidade de lidar com elas. Só que a gente tem que querer. Eu posso ter um piano melhor do mundo aqui na minha frente. Se eu não quiser encostar nele e tocar, não vai sair som nenhum. Mas a ferramenta continua me sendo ofertada. Sim? Aí ele fala de poligamia. E o juiz é bem claro em dizer que é uma herança animal que desaparecerá. E tem toda uma descrição disso no livro, que é bem interessante de ser observada. O auxílio, aí André é bem espertinho, né? O bicho é espertinho. Ele pergunta assim, ó. Então tá, então quem chega aqui nessas condições meio assim, o auxílio é oferecido conforme os equívocos? O que vocês acham? Se o cara errou super master, ele recebe mais auxílio. O cara errou médio, menos. O cara errou pouco, menos ainda. O que vocês acham? E a justiça divina? E aí o juiz fica olhando para o André como quem diz, ô menino, sabe nada mesmo não. Ele falou assim, o auxílio se verifica justamente pela extensão dos acertos e não dos equívocos. Quanto mais exato o espírito reencarnado na prática dos deveres que lhe compete, mais amparo recolhe nos dias obscuros em que resvale no desatino. Olha que sensacional! Quanto mais prática no bem que você tiver, mais amparo você vai ter no dia que você escorregar. Então, com isso, o que é valorizado não é o seu escorregão, mas o seu acerto. Que é o que a gente não faz aqui. O patrono da nossa casa tem um livro do Abel Gleiser, que é a Reforma Íntima do Caibachuto. Em vez de falar do plano mínimo de erros, fala do plano mínimo de acertos. Exato. É isso, e a gente olha para o outro e olha de tudo de ruim que ele faz. E é incapaz de apontar uma coisa bacana. E poxa, gente, todo mundo tem coisa bacana para ser apontado. E todo mundo gosta de que alimente o nosso lado bacana. Porque assim a gente alimenta menos o nosso lado que não é legal. Mas se alguém fica te lembrando disso toda hora, é esse lado que você vai alimentar, né? Que coisa inconveniente. E aí, ó, lembra disso? O bem que você pratica em algum lugar é ser o advogado em toda parte. Olha o advogado. Olha o advogado aí. Lembra? Então o seu auxílio vai ser proporcional ao seu bem praticado. E um diazinho que você dá uma escorregada, ô meu irmão, volta aqui, mãozinha, dá a mãozinha aqui. Calma, caiu, ok, levanta, vamos de novo. Tá aprendendo a andar, levanta, dá a mãozinha aqui. Já fez muita coisa bacana, vai continuar fazendo. Sai daí do chão. Não é bacana isso? Sim? Creia ou não na imortalidade, qualquer pessoa é alma eterna. Por isso, independentemente da própria vontade, as leis da criação marcam no caminho de todo espírito os bens ou os males que pratique, devolvendo frutos na base da sementeira. Então é aquela coisa assim, né? Tem um livre-arbítrio. Aí a gente planta e depois a gente colhe. Isso significa que a gente escolhe o que planta. Certo? Isso aí, né? Aperfeiçoamento moral. Lembrar que a reencarnação é momento precioso de aprendizado.
Precioso. Chapa esquenta, mas é isso. A ação em prol do bem comum, quanto do nosso dia está dedicado ao bem comum? Quantas vezes a gente levanta um pensamento de bem para o coletivo? Já pensou? Quem já teve a experiência super sensacional de estar na estação do metrô da Sé às 18 horas? Sensacionais. Só tem amor lá, né? Tá todo mundo vibrando amor. Ô, meu amigo, você tá aqui comigo, né? Que você chegue bem em casa, tudo de melhor pra você. Não é assim? Não é assim na Sé? O que você sente quando você tá na Sé às 18 horas? Angústia. Angústia, que mais? Calor, que mais? Hã? Medo, que mais? O que mais a gente sente quando tá lá na Sé às 18 horas? Pressa. A gente lembra que deve ter uma equipe ali para segurar o rojão. Você já imaginou o que é a equipe espiritual segurando o rojão lá, gente? Já pensou a equipe espiritual que segura o rojão ali para aquele troço não dar ruim? E se a gente levantasse uma prece? Senhor, tá tudo ruim aqui, tá todo mundo apertado, eu tô morrendo de calor, eu tô cansada pra caramba, eu queria tomar banho, tô com fome, mas que todo mundo chegue bem em casa, que ninguém pise no pé de ninguém, que ninguém empurre ninguém. Que tal? Imaginou cada um fazendo isso? Como seria diferente a Sé às 18 horas? Embaixo da igreja, hein? Só para lembrar, né? Embaixo da igreja, só para lembrar. Atravessa circunstâncias, por vezes difíceis, de modo a conheceres o sabor da vitória sobre ti mesmo. As circunstâncias que a gente de vez em quando enfrenta, que dói aqui dentro, estão aqui para a gente quebrar nossas barreiras, para nós vencermos mais um degrauzinho, para nós sermos novas pessoas. Sai o homem velho, entra o homem novo, aquele que já entendeu algumas coisas a mais do que ele entendia na encarnação anterior. Aquele que aceita modificar o seu jeito de ser porque está procurando alternativas melhores. Nenhuma dificuldade tem outro propósito que não educacional. A Iria é um caso que está sendo descrito nesse capítulo. Ela se chama Iria, tem 36 anos e estava no manicômio. E a mãe dela foi pedir por ela. Por favor, Félix, minha filha Iria, você conhece e tudo mais e tal. Ela separou-se por não ter acesso ao luxo que gostaria. Então, a condição material da casa não dava a ela o luxo que ela imaginava que ela deveria ter. Separou-se. Cometeu 6 abortos. Sem julgamento, cabeças. Cabeças, juízes, por favor. Segura o Tiago. Segura o Tiago. Sem julgamento. Iria cometeu 6 abortos durante o casamento. Foi para a prostituição. Saiu de casa e foi para a prostituição. Estava sendo obsediada de um tanto que foi parar no manicômio. O que vocês fariam com Iria? Iria está no manicômio e a mãe dela está pedindo para interceder por ela. O que vocês fariam? Fala aí, gente. Dá para analisar o que ela fez de bom antes? Pergunta é boa. No livro não diz. Não. Mas ela está no processo obsessivo cruel. Félix diz para ela assim: volte aos afazeres e honre a filha, trabalhando e servindo, mais ainda. Seu amor de mãe será junto de nossa Iria, assim como a luz que remove as trevas. Iria, foi permitido que Iria ficasse no manicômio no momento de obsessão, porque isso livrava a Iria de cometer mais abortos e de continuar se enfiando em equívocos cada vez maiores. Por um tempo, Iria vai ficar no manicômio. E a mãe vai trabalhar por Iria e por ela mesma. Onde estiveres e como estiveres, nas áreas da dificuldade, dá-te a serenidade e ao espírito de serviço, e entenderás com facilidade que o amor cobre realmente a multidão de nossas faltas, apressando em nosso favor a desejada conquista de paz e libertação. Está doendo em você? Ame. Está doendo em alguém da sua família? Ame.
Está doendo em alguém que é bem próximo de você? Ame. Está doendo numa nação inteira? Ame. Está doendo na humanidade inteira? Ame. Como que era mesmo? Amai. Amai os instruídos, e depois era amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. A gente sabe de cor. Mas na hora que vai fazer, aí vai tropeçando, né? Não é à toa que o Chico, numa matéria que eu vi há pouco tempo atrás, disse que se ele tivesse moral para dizer alguma coisa, que essa frase deveria ser colocada diante de todos os lares, de todas as instituições, de todos os lugares desse planeta. No espelho do banheiro, por exemplo, que é aquele que a gente olha logo de manhã, né? Ou então como tela de fundo do nosso celular, que é aquele que a gente olha toda hora, né? Porque às vezes é difícil praticar. Mas se a gente for lembrado da nossa capacidade de fazer o bem, mãe da Íria, vá lá e ame. Vai lá e ame. Tudo que você plantar no bem vai ser colhido em favor de ti mesmo e da sua filha. E do bem coletivo que você esparge. Olha que coisa sensacional. Nós temos a força de espargir o bem. O amor que vibra em nós, da centelha divina que está plantada aí, ó. Aí dentro, guardadinha. Que a gente decide quanto vai brilhar. Ou não. Exemplo. Ó, quando vocês estiverem na sede de novo às 18 horas, vocês vão lembrar de mim, tá? Vou fazer isso aqui, ó. Ou parado no trânsito da Marginal, também é uma opção. Ou então na Rebouças, também é uma opção. Ou aqui, hoje, que eu peguei um trânsito super mega massa blaster, bonito. Também é uma opção, eu estava escutando a Alain, então passou batido. Eleve seus pensamentos. Vamos manter o pensamento em sintonia com o mais alto. Os nossos mentores imploram que a gente ouça o que eles estão falando. E a gente faz ouvido mouco, né? Estudo. Não quero. Estude. Não quero. Estude. Procure alternativas que facilitem o seu estudo. Assiste um filme. Assiste uma série que te proporcione estudo. Leia, se você gostar, leia. Se não, ouça o livro. Se não, converse com outras pessoas. Frequente uma reunião de estudo. Estude. Quebre suas barreiras. E faz sorriso para eu ver. Faz sorriso.